Capítulo 9. A umami. O cenário muda, as regras também. A umami foi para a biblioteca municipal mais próxima de sua casa. Dirigiu-se ao balcão e solicitou microfilmes de jornais para consulta. Material de 3 meses, de setembro a novembro de 1981. A bibliotecária informou que tinha os jornais Asahi, Yomiuri, Manichi e Nikkei. E perguntou qual deles ela preferia. Era uma senhora de meia-idade, de óculos, que mais parecia uma dona de casa fazendo um bico do que uma funcionária contratada. Não era exatamente gorda, mas seus pulsos eram rechonchudos como presunto. A umami respondeu que podia ser qualquer um, já que tudo era a mesma coisa. Pode ser, mas terá de escolher um, senão não tenho como ajudá-la. Respondeu a mulher com uma voz desprovida de emoção, sem margem para contestações. A umami também não tinha a intenção de discutir e, por isso, escolheu ao acaso o jornal Mainichi. Em seguida, sentou-se numa mesa com divisórias, abriu seu caderno e, caneta na mão, começou a ler os artigos. No início de outono de 1981, não aconteceu nenhum incidente realmente grave. Em julho daquele ano, o príncipe Charles e a princesa Diana se casaram e as notícias sobre o casal continuavam sendo veiculadas. Onde eles estiveram, o que fizeram, as roupas e os acessórios que a princesa usava. Da cerimônia de casamento do príncipe Charles e da princesa Diana, obviamente a umami se lembrava, mas não fora algo a despertar especial interesse. Aliás, o que a umami não conseguia entender era o porquê de as pessoas se interessarem tanto pela vida do príncipe e da princesa da Inglaterra. Para ela, Charles mais parecia um professor de física com problemas estomacais do que um príncipe. Na Polônia, o conflito entre o Solidariedade, comandado por Lech Walesa, e o governo estava se agravando, e o governo russo declarou estado de atenção. Dito de um modo claro, o que os russos estavam querendo dizer é que, se o governo polonês não fosse capaz de controlar aquele grupo, os russos enviariam tanques de guerra como na Primavera de Praga em 1968. A umami, ainda que em linhas gerais, lembrava-se do incidente e lembrava também que, após inúmeros acontecimentos, a União Soviética desistiu da invasão. Por isso, não viu a necessidade de ler detalhadamente o artigo, a não ser um trecho em que o presidente norte-americano Reagan declarava, possivelmente com a intenção de intervir na política externa da União Soviética, que a sua expectativa era de que o projeto de cooperação russo-americano para a construção de uma base permanente na Lua não viesse a ser prejudicado em decorrência da tensão na Polônia. Construção de uma base permanente na Lua? Sobre esse assunto, ela nem sequer tinha ouvido falar. A umami tinha uma vaga lembrança de que, recentemente, ouvira alguma coisa a respeito num noticiário da TV. Foi na noite em que fizera sexo no hotel de Akasaka com aquele homem calvo de meia-idade de Kansai. No dia 20 de setembro foi realizado em Jacarta o maior campeonato mundial de pipas, evento que reuniu mais de 10.000 participantes. A umami não sabia disso, mas não havia motivo para estranhamento. Quem se lembraria de um campeonato de pipas em Jacarta 3 anos atrás? No dia 6 de outubro, o presidente do Egito, Anwar el-Sadat, foi assassinado por um grupo terrorista islâmico. Disso ela também se lembrava. Ao recordar o incidente, sentiu novamente pena do presidente el-Sadat. Além de apreciar sua calvície, ela sentia um tremendo ódio pelos fanatismos religiosos. Sentiu o sangue subir a cabeça só de pensar em como aquelas pessoas tinham uma visão de mundo intolerante, nutriam uma presunçosa superioridade e eram capazes de impor seus princípios com total falta de sensibilidade. A raiva de umami era tamanha que mal conseguia controlá-la, mas não tinha nada a ver com o problema que enfrentava naquele momento. Para se acalmar, respirou profundamente algumas vezes e passou à página seguinte.
No dia 12 de outubro, no bairro residencial de Atabashi, em Tóquio, um cobrador da NHK de 56 anos, após discutir com um estudante universitário que se recusava a pagar a taxa da recepção da emissora, esfaqueou na barriga com uma faca de cozinha, dessas pontiagudas e de lâmina grossa, que trazia na maleta, deixando-o gravemente ferido. O cobrador foi detido no local pelo policial que atendeu a ocorrência. O cobrador estava parado, segurando em estado de choque a faca ensanguentada e em nenhum momento tentou resistir à prisão. Segundo um colega de trabalho, o cobrador era funcionário da NHK havia 6 anos e, além de ser uma pessoa muito dedicada, seu desempenho no trabalho era excelente. Aomami não sabia daquele incidente e, apesar disso, era assinante do jornal Yomiuri e diariamente passava os olhos em todas as páginas. Os noticiários locais, especialmente os relacionados a algum tipo de crime. Ela os lia todos, nos mínimos detalhes. Esse incidente ocupava quase a metade de uma página da edição vespertina. Ela não poderia ter deixado passar um artigo daquele tamanho. No entanto, a possibilidade de a notícia ter lhe escapado por alguma razão não era de todo improvável. Seria muito difícil de acontecer, mas não impossível. Aomami franziu a testa e pensou nessa possibilidade. Em seguida, registrou a data e o resumo do incidente no caderno. O nome do cobrador era Shinozuki Akutakawa, um belo nome, digno de um escritor ilustre. A foto do cobrador não fora publicada, mas havia a imagem de Akira Tagawa, estudante do 3º ano de Direito da Universidade do Japão, 2º grau de Kendo. Se portasse uma espada de bambu, certamente não teria sido apunhalado com a mesma facilidade. Mas convenhamos, uma pessoa normal não costuma conversar com um cobrador da NHK com uma espada nas mãos. Por outro lado, um cobrador normal da NHK não anda com uma faca de cozinha na maleta. Aomami acompanhou atentamente as notícias veiculadas nos dias subsequentes, mas não encontrou nenhuma dizendo que o estudante esfaqueado havia morrido. Provavelmente sobrevivera. No dia 16 de outubro, ocorreu um grave acidente nas minas de carvão próxima à cidade de Yubari, província de Hokkaido. Um incêndio ocorrido numa galeria a 1.000 metros de profundidade matou por asfixia mais de 50 trabalhadores. As labaredas que subiram em direção à superfície mataram mais 10 trabalhadores. Para conter o fogo, a empresa resolveu inundar a galeria com uma bomba d'água sem verificar se ainda havia sobreviventes. Com isso, o total de mortes subiu para 93. Um acidente de cortar o coração. O carvão era uma fonte de energia considerada suja e o trabalho da escavação nessas minas é arriscado. A empresa de mineração não investia em equipamentos adequados e as condições de trabalho eram péssimas. Os acidentes nas minas eram frequentes e os pulmões eram fatalmente atingidos. No entanto, por ser uma energia barata, sempre existiam pessoas e empresas que precisavam dela. Aomami se lembrava muito bem do acidente. O fato que Aomami procurava ocorreu no dia 19 de outubro, em meio à repercussão do acidente de Yubari. Ela não sabia de nada até Tamaro ter lhe contado algumas horas atrás. Era difícil acreditar no que aparecia estampado em letras garrafais na primeira página da edição matutina. Tiroteio entre grupos radicais e a polícia nas montanhas de Yamanashi. 3 oficiais mortos. Havia uma foto bem grande, uma foto aérea do local do incidente próximo a Motozo. Havia também um mapa esquematizado da região. O local ficava no meio das montanhas, distante de uma área de veraneio. Os rostos dos 3 policiais mortos que pertenciam à polícia de Yamanashi também foram divulgados. Helicópteros haviam sido mobilizados para transportar uma equipe do Comando de Operações Especiais das Forças de Autodefesa, com seus uniformes camuflados e seus rifles automáticos com miras telescópicas. Durante um bom tempo, Aomami manteve a cara amarrada, distendeu ao máximo cada músculo facial para expressar com exatidão o que sentia. Como havia divisórias em ambos os lados da mesa, ninguém viu a enorme transformação que ocorreu em seu rosto. Em seguida,
Ela respirou profundamente como as baleias que, ao emergir, renovam o ar de seus enormes pulmões. Inspirou o máximo de ar à sua volta, expirando-o igualmente com toda a força. O estudante secundarista sentado atrás de Almami chegou a se virar assustado com o barulho da respiração, mas logicamente não falou nada. Foi apenas um susto. O estudante secundarista sentado atrás de Almami chegou a se virar assustado com o barulho da respiração, mas logicamente não falou nada. Foi apenas um susto. Após ficar um pouco com o rosto contraído, esforçou-se para relaxar os músculos para que a sua expressão voltasse ao normal. Em seguida, bateu repetidamente os dentes da frente na base da caneta. Tentou organizar os pensamentos. Deveria haver alguma razão para isso, ou melhor, tinha de haver uma razão. Ela não poderia ter deixado escapar um acontecimento de tamanha repercussão como aquele incidente que abalara o Japão. Não, e não se tratava apenas daquele incidente. Ela também não se lembrava do caso do cobrador da NHK que esfaqueara o estudante universitário. Era tudo muito estranho. Ela não poderia ter deixado passar sucessivamente 2 fatos tão graves. Era uma pessoa metódica e muito cuidadosa. Era capaz de perceber diferenças milimétricas. Confiava na capacidade de sua memória. E era justamente por ter essa capacidade que jamais cometia erros e conseguia se manter viva, mesmo mandando algumas pessoas para o outro lado. O fato dela afirmar que todo dia lia o jornal atentamente significava que ler atentamente o jornal era não deixar passar nenhuma notícia, e nisso incluíam-se todas as notícias minimamente significativas. O incidente de Moscou ocupou várias páginas dos jornais durante alguns dias. As forças de autodefesa e a polícia local organizaram uma intensa perseguição montanha adentro à procura dos 10 membros do grupo radical que estavam foragidos. 3 foram baleados, outros 2 ficaram gravemente feridos e 4, entre eles uma mulher, foram capturados. Apenas um conseguiu escapar. Todos os jornais só falavam desse caso e, por isso, o incidente do cobrador da NHK, que esfaqueou o estudante universitário em Yatabashi, foi deixado de lado. Com certeza, para a NHK, obviamente, sem revelar de forma aberta, isso não foi muito oportuno. Se não houvesse ocorrido um incidente de tamanha repercussão como o de Mottoso, a imprensa certamente voltaria os olhos para ela, passando a questionar publicamente não só o sistema de cobrança de taxas, como também a estrutura da empresa como um todo. No início daquele ano, membros do Partido Liberal Democrático do Japão levantaram críticas contra a transmissão que tratava especificamente do caso de suborno da Lockheed, obrigando a NHK a mudar o conteúdo televisivo. Antes de colocar a notícia no ar, a emissora precisava apresentar seu conteúdo detalhado para alguns políticos do partido do governo e, com deferência, solicitar a eles uma espécie de aprovação. Podemos transmitir essa notícia? Por incrível que possa parecer, esse tipo de procedimento era tido como normal. Como era o parlamento que aprovava o orçamento da NHK, a cúpula da emissora temia se indispor com os políticos do partido do governo e sofrer futuras retaliações. Para muitos políticos do partido, a NHK era uma espécie de órgão de publicidade do governo. Com a revelação do que se passava nos bastidores, grande parte da população passou a desconfiar da autonomia e da imparcialidade política dos programas da emissora, e o movimento contra o pagamento da taxa de recepção começou a ganhar força. Tirando esse incidente de Moscou e o do cobrador da NHK, a Umami se lembrava claramente de todos os demais acontecimentos, incidentes e acidentes ocorridos naquela época. Os únicos fatos de que não se lembrava de jeito nenhum eram aqueles 2. Por que será? Mesmo que houvesse algum problema em seu cérebro, seria possível ter deixado escapar apenas aquelas 2 notícias? Ou será que ela habilmente conseguira apagá-las da memória? A Umami fechou os olhos e com os dedos pressionou com força as têmporas.
Espere um pouco. Pode ser algo perfeitamente plausível, pensou ela. Talvez minha mente seja capaz de recriar a realidade. Quem sabe nela exista um tipo de função cerebral responsável por encobrir com um véu negro determinadas notícias de minha vista e, com isso, impossibilitar que minha memória as registre. Notícias como a mudança oficial de armas e uniformes da polícia, que os Estados Unidos e a União Soviética constroem em conjunto uma base permanente na Lua, que um cobrador da NHK esfaqueou um estudante universitário, que houve um intenso tiroteio entre o Comando Especial das Forças de Autodefesa e um grupo extremista na região de Motoso. Mas afinal, o que todos aqueles acontecimentos tinham em comum? A umami continuava a bater os dentes na base da caneta. Novamente parou para refletir. Após certo tempo, ela se deu conta de que era possível pensar na seguinte hipótese: o problema pode não ser comigo, mas com o mundo que me cerca. Não há nada de errado com o meu juízo ou com minha mente, mas a ação de alguma força desconhecida é que altera o mundo ao meu redor. Quanto mais pensava nisso, mais se convencia de que aquela hipótese era a mais coerente. Não conseguia admitir algum tipo de perda de memória ou disfunção mental. Com base nessa hipótese, desenvolveu o seguinte raciocínio: não fui eu que enlouqueci, foi o mundo. É isso mesmo, pensou. Em algum momento, o mundo que ela conhecia havia desaparecido e saído de cena e fora substituído por outro. Era como mudar a posição da agulha numa linha férrea, ou seja, apesar de sua consciência aqui e agora estar conectada ao mundo anterior, o mundo atual era diferente. Em seu mundo anterior, as mudanças dos eventos ainda eram bem restritas. Grande parte dos acontecimentos deste novo mundo ainda não havia migrado para o mundo que ela até então conhecia. Em sua vida cotidiana, a discrepância entre os dois mundos não oferecia, pelo menos por enquanto, um real transtorno. Mas com o passar do tempo, a parte alterada provavelmente provocaria grandes mudanças à sua volta. A diferença entre os dois mundos aumentaria gradativamente e, dependendo da situação, faria com que suas ações deixassem de ser coerentes, conduzindo a um erro fatal. Isso poderia literalmente levá-la à morte. Um mundo paralelo. A umami fez uma careta, como se colocasse na boca algo extremamente azedo. Porém, dessa vez, a contração do rosto não foi tão exagerada quanto antes. Começou a bater com força os dentes na ponta da caneta e, do fundo de sua garganta, soltou um gemido intenso. O secundarista, sentado atrás dela, certamente a havia escutado, mas dessa vez fingiu ignorá-la. Parece ficção científica, pensou a umami. Mas será que ela não teria inventado a hipótese apenas para se proteger? Será que, na verdade, tudo estava acontecendo simplesmente porque sua cabeça é que estava esquisita? Para a umami, sua mente estava perfeitamente normal e ela estava certa de não ter nenhum tipo de distúrbio. Mas afirmar que tinha razão enquanto o mundo estava louco não seria uma típica alegação das pessoas com doenças mentais? Será que inventar uma hipótese de mundos paralelos não seria um modo de justificar a própria loucura? Precisava de uma segunda opinião. No entanto, não podia procurar um psiquiatra, sua situação era delicada e havia muitas coisas das quais não podia falar. O trabalho que ela fizera outro dia, por exemplo, era totalmente ilegal.
Afinal, ela matava certos homens com um instrumento parecido com um picador de gelo feito em casa. Ela não podia revelar uma coisa assim para o médico, ainda que a vítima fosse um sujeito indecente e repugnante que merecia morrer. Mesmo que conseguisse omitir aquela parte ilegal de sua vida, a outra parte, ainda que dentro da lei, tampouco era exatamente digna de elogios. Era como uma mala abarrotada de roupa suja que precisava ser socada para fechar. Nela havia material suficiente para levar uma pessoa a desenvolver distúrbios mentais. Não. Havia o suficiente não só para uma pessoa, mas 2 ou 3. Sua vida sexual, por exemplo, não poderia ser comentada abertamente. Não posso consultar um psiquiatra, pensou Almami. Precisava encontrar uma outra saída. Foi então que resolveu desenvolver um pouco mais sua hipótese. Se ela estivesse correta, ou seja, se o mundo em que estava tivesse sido de fato alterado, restava saber o ponto exato de quando, onde e como isso aconteceu. Almami novamente concentrou-se para vasculhar suas lembranças. A primeira vez que ela percebera que algo havia mudado tinha sido alguns dias antes, quando deram um jeito naquele especialista em campos petrolíferos no quarto de hotel em Shibuya. Fora no mesmo dia em que deixara o táxi em plena Rota 3 da rodovia metropolitana, descera para a Rota 246 utilizando a escada de emergência, trocara a meia e fora para a estação Sangenjaio, da linha Tokyo. No caminho, Almami passara por um policial e pela primeira vez notara que alguma coisa estava diferente. Foi aí que tudo começou. Se tinha sido lá que ela percebeu a mudança, isto significava que o ponto em que ocorrera a alteração do mundo fora um pouco antes. Ainda mais que na manhã daquele mesmo dia, Almami havia se deparado com um policial perto da sua casa que ainda usava o uniforme e o revólver antigos. Ainda mais que na manhã daquele mesmo dia, Almami havia se deparado com um policial perto de sua casa que ainda usava o uniforme e o revólver antigos. Almami se lembrou daquela experiência de sentir algo estranho ao ouvir a introdução da sinfonieta de Janek naquele táxi em pleno congestionamento. Era como se seu corpo estivesse sendo torcido, sua estrutura corporal apertada como um pano de chão. Foi então que o motorista do táxi comentou que havia uma escada de emergência na rodovia. Ela tirou os sapatos de salto e desceu por aquela escada perigosa. Enquanto descia com os pés descalços em meio aos ventos fortes, a parte introdutória da sinfonieta não lhe saía da cabeça. Talvez tudo tenha começado ali, pensou Almami. O taxista também tinha algo de estranho. Ela ainda se lembrava muito bem do que ele dissera na hora de ela deixar o táxi. Tentou reproduzir mentalmente aquelas palavras o mais exatas possível. Quando se faz algo em comum, as cenas cotidianas se tornam um pouco diferentes do normal. Mas não se deixe enganar pelas aparências. A realidade é sempre única. Naquela ocasião, Almami tinha achado estranho o que o motorista lhe dissera, mas como não entendeu direito o significado daquelas palavras, não deu muita importância. Ela tinha pressa e não estava com o tempo para pensar sobre assuntos complexos. No entanto, ao se lembrar disso, percebeu como aquelas palavras haviam sido ditas de modo estranho e inesperado. Podiam ser interpretadas como um tipo de advertência ou uma mensagem velada. O que o taxista tentava lhe dizer? E a música de Janacek? Como explicar o fato dela reconhecer de imediato a sinfonieta de Janacek? Como é que ela sabia que a música fora composta em 1926? O trecho inicial da sinfonieta não é tão popular a ponto de ser facilmente reconhecida. E ela nunca foi uma assídua ouvinte de música clássica. Era incapaz de distinguir uma música de Handel de uma de Beethoven.
Sendo assim, como foi que ela soube? De imediato que a música que tocava no rádio do táxi era a Sinfonietta de Janáček. Por que será que a música provocara uma reação tão particular e intensa em seu corpo? O modo como a música a afetou era singular. Era como se uma lembrança guardada havia muito tempo em seu subconsciente tivesse sido abrupta e inesperadamente despertada por alguma razão, e nesse despertar ela sentia como se os seus ombros fossem sacudidos. Isso significava que em algum momento de sua vida essa música tivera uma relação profunda com ela. Ao ouvi-la pelo rádio, automaticamente uma chave foi acionada, despertando algumas lembranças para a realidade. Sinfonietta de Janáček. Mas por mais que vasculhasse o fundo de seu baú de lembranças, Almami nada encontrou sobre essa possível relação. Após dar uma rápida olhada ao redor, Almami observou as palmas de suas mãos, examinou o formato de suas unhas e, por via das dúvidas, achou melhor verificar o formato de seus seios apalpando-os sobre a blusa. Não havia nada de errado. Eles continuavam com o mesmo tamanho. Ela era a mesma de sempre e o mundo continuava o mesmo. Mas alguma coisa começava a mudar. Ela pressentia isso. Era como um jogo de 7 erros. 2 desenhos colocados lado a lado numa parede, aparentemente idênticos, mas que ao serem examinados atentamente, nota-se a existência de detalhes que os diferenciam. Após deixar de lado esse pensamento, Almami prosseguiu a leitura do jornal microfilmado e anotou detalhes sobre o conflito de Mottoso. Havia suspeitas de que o grupo possuía 5 Kalashnikovs AK-47 de fabricação chinesa contrabandeados via Coreia. Possivelmente tratava-se de artefatos utilizados pelo exército e que, apesar de serem de segunda mão, ainda se encontravam em bom estado. Havia também farta munição. A costa do Mar do Japão era extensa e transportá-los em barcos disfarçados de pesqueiros na calada da noite não era uma tarefa tão difícil. Era dessa maneira que drogas e armas entravam no Japão e que grandes quantidades de moeda japonesa saíam do país. Os policiais de Yamanashi não sabiam da existência de um arsenal desse porte em mãos do grupo extremista. Ao receberem um mandado de captura por crime de lesão corporal, 2 patrulhas e um micro-ônibus dirigiram-se, em averiguação de rotina, à sede do grupo conhecido como Akebono ou Aurora. Os membros do grupo mantinham com fachada a administração de uma fazenda de agricultura orgânica, e estes prontamente impediram a entrada da polícia para investigar a denúncia. Possivelmente houve uma discussão no local e por algum motivo desencadeou-se o tiroteio. Apesar de não terem sido usadas, descobriu-se que o grupo extremista também possuía granadas muito sofisticadas de fabricação chinesa. Se eles não as usaram, era porque tinham acabado de adquiri-las e não haviam tido tempo suficiente para aprender a manuseá-las. Isso realmente foi muito bom, pois, caso contrário, o número de vítimas entre os policiais e a equipe das forças de autodefesa teria sido bem maior. Os policiais nem ao menos usavam coletes à prova de bala. As autoridades policiais competentes foram criticadas por subestimar as informações de que dispunham e por portarem armas obsoletas. No entanto, o que mais mexeu com a opinião pública foi a constatação de que, sem que ninguém soubesse, o grupo extremista estava muito bem organizado e se preparava para a luta armada. Até então, todos achavam que aquelas espalhafatosas revoluções que agitaram a segunda metade da década de 60 eram coisas do passado e que todos os membros que restaram do grupo extremista também tinham sido dizimados no incidente que ficou conhecido como Azama Sanso em 1972. Após anotar tudo, Almami devolveu o material microfilmado ao balcão. Em seguida, pegou da prateleira um livro bem grosso de música intitulado Compositores de Todo o Mundo e voltou para a mesa de leitura. Abriu na página que falava de Janáček.
Leos Janáček nasceu numa aldeia da Morávia em 1854 e morreu em 1928. No livro havia uma imagem de seu rosto de quando já estava velho. Não era calvo. Uma farta cabeleira branca cobria-lhe a cabeça, daquelas que lembravam uma relva viçosa. Não dava para ver o formato de sua cabeça. A Sinfonieta foi composta em 1926. Janáček estava infeliz no casamento, mas em 1917, aos 63 anos, conheceu e se apaixonou por Camila, uma mulher casada. Era um amor concebido entre duas pessoas casadas em idade madura. Ele, que passava por um período de estagnação, recuperou seu grande poder de criação após o encontro com Camila. Nos anos finais de sua vida, compôs grandes obras-primas, uma após a outra. Um certo dia, quando os dois caminhavam pelo parque, se depararam com um concerto ao ar livre e resolveram assistir. Naquele momento, de repente, Janáček sentiu a felicidade aflorar por todo o seu corpo, e foi ali que nasceu o tema da Sinfonieta. Posteriormente, ao recordar esse passado nostálgico, Janáček revelou que naquele dia sentiu como se algo rompesse dentro de sua cabeça, proporcionando-lhe uma agradável sensação de êxtase. Naquela época, por acaso, ele estava incumbido de compor uma fanfarra para uma grande competição esportiva, e a Sinfonieta surgiu justamente da junção do tema da fanfarra e da inspiração musical que teve no parque. O livro ressaltava que, apesar da denominação Pequena Sinfonia, a composição nada tinha de tradicional e a combinação de metais utilizados em fanfarra para ocasiões festivas e grandiosas, com instrumentos de corda das refinadas orquestras da Europa Central, criava uma atmosfera única original. Por via das dúvidas, Almami achou melhor anotar no caderno os dados biográficos e a explicação sobre a composição da obra. O livro não lhe dava nenhuma pista de qual seria a relação entre ela e a Sinfonieta, ou qual relação seria possível entre os dois. Ao deixar a biblioteca, já perto do anoitecer, Almami caminhou sem rumo pelas ruas. Às vezes gesticulava ou balançava a cabeça. É claro que tudo não passava de uma suposição, pensou Almami enquanto caminhava, mas naquele momento era a hipótese mais convincente. Enquanto não encontrasse uma explicação plausível, era com base naquela hipótese que deveria agir. Caso contrário, seria atropelada e atirada em algum canto. Era preciso encontrar uma maneira adequada de denominar a nova situação em que se encontrava. Era necessário criar um termo especial para diferenciar o mundo novo daquele mundo anterior em que os policiais ainda usavam revólveres. Até mesmo os gatos e os cachorros recebiam nomes. Um novo mundo também precisava de um. 1Q84. É assim que vou chamar esse mundo novo, decidiu Almami, com a letra Q de question mark, um Q de dúvida, de interrogação. Enquanto caminhava, balançava a cabeça como se reafirmasse sua decisão. Querendo ou não, ela agora se encontrava nesse 1Q84. O ano de 1984 que ela conhecia deixara de existir. Agora estava em 1Q84. Houve uma mudança no ar, uma mudança no cenário. Precisava se adaptar o mais rápido possível às regras desse mundo novo com esse quê de interrogação. Precisava agir como um animal solto numa floresta desconhecida para se proteger e conseguir sobreviver. Tinha de conhecer o quanto antes o local e se adaptar rapidamente às novas regras. Almami foi a uma loja de discos perto da estação Shijuoka, atrás da Sinfonieta de Janáček. Janáček não é um compositor muito conhecido. A estante reservada para seus discos era bem pequena e nela havia somente um único disco com a Sinfonieta. Era da orquestra de Cleveland, regida pelo maestro George Szell. No lado A havia o concerto para orquestra de Bartók. Como não havia outras opções, resolveu comprar o LP mesmo sem conhecer a outra composição.
Ao voltar para casa, tirou uma garrafa de chablis da geladeira e, após abri-la, colocou o vinil no toca-discos e posicionou a agulha sobre ele. Tomando vinho, resfriado na temperatura ideal, pôs-se a escutar atentamente a música. A conhecida introdução da fanfarra soou magnífica. Era a mesma música que escutara no táxi. Não havia dúvida, Almami fechou os olhos e concentrou sua atenção na música. A execução não era ruim, mas nada ocorreu. A música apenas continuava a tocar. Não sentiu nenhuma torção no corpo, nada de diferente. Após escutar toda a música, Almami guardou o disco na sobrecapa e, sentada no chão, com as costas apoiadas na parede, continuou a tomar o vinho. Um vinho que se toma sozinha, mergulhada em vários pensamentos, não era tão gostoso. Foi ao banheiro e lavou o rosto com água e sabonete, aparou as sobrancelhas com uma tesoura pequena e limpou os ouvidos com cotonetes. Das duas, uma. Ou ela estava ficando louca, ou fora o mundo que enlouquecera. Impossível saber. A tampa não servia para a garrafa e o problema podia estar tanto na tampa quanto na garrafa. Mas uma coisa era certa, os tamanhos eram incompatíveis. Almami abriu a geladeira. Como não fazia compras havia alguns dias, não tinha muita coisa. Pegou uma mamão papaya maduro, cortou-o ao meio com uma faca e comeu a polpa às colheradas. Em seguida pegou 3 pepinos, lavou-os com água corrente e os comeu com maionese, mastigando-os demoradamente. Para acompanhar, tomou um copo de leite de soja. Esse foi seu jantar. Uma refeição simples, mas ideal para evitar uma prisão de ventre. Uma das coisas que Almami mais odiava no mundo era prisão de ventre. Odiava tanto quanto aqueles desgraçados que abusavam das mulheres ou aos religiosos fanáticos e intolerantes. Após a refeição, Almami tirou a roupa e tomou uma ducha quente. Enxugou o corpo com a toalha e se olhou nua, de corpo inteiro, no espelho pendurado atrás da porta. Cintura fina e músculos firmes. Um par de seios sem graça, com bicos tortos e pelos pubianos que pareciam um campo de futebol mal aparado. Enquanto observava seu corpo, Almami lembrou que faltava uma semana para completar 30 anos. Novamente, outro desses aniversários maçantes. Mas que coisa! Quem diria que eu faria 30 anos nesse mundo sem pé nem cabeça? Pensou. E franziu as sobrancelhas. 1Q84. Esse era o lugar em que ela estava agora.